Na pessoa do Bruno, do professor Bruno, eu gostaria de cumprimentar toda a direção, do Instituto Federal de São Paulo, mas também os dirigentes, os docentes, os servidores não docentes e, eventualmente, os alunos que nos acompanham. Nós estamos migrando para uma nova era e, enquanto eu estava assistindo essa apresentação, onde a gestão reitoral procura explicar o que está acontecendo no nosso entorno, a alocução que nós vamos fazer agora vai partir de uma premissa, que está sentado ao nosso lado o contribuinte que nos financia, aquele que nos dá os recursos para desempenhar nossa função acadêmica de ensino, de pesquisa e de extensão. Aquele que gostaria que nós, docentes de instituições públicas, preparassem as novas gerações para a construção da nova era. Aquele contribuinte que gostaria que nós tivéssemos a mesma atitude que tivemos durante a crise sanitária, isto é, responder aos anseios da sociedade. E quando nós estaremos discutindo daqui a alguns minutos, para os próximos 45 minutos, o tema da construção da nova era, provavelmente esse contribuinte diria: assegure aos docentes as condições necessárias, o estímulo necessário, a motivação necessária, o reconhecimento necessário para que a nossa juventude seja melhor preparada para a construção da nova era. E, portanto, se de um lado existem, como veremos daqui a alguns minutos, procedimentos administrativos que a reitoria procura cumprir, eu quero cumprimentar aqueles que aceitam ser dirigentes de instituições públicas, especialmente de instituições de ensino, pesquisa e extensão. Porque são poucos os docentes e as docentes que têm essa disponibilidade, essa disposição de assumir o ônus. E, portanto, cabe a nós, sim, nos alinharmos ao seu lado para assegurar a defesa da autonomia das instituições e do cumprimento da sua missão. É nesse sentido, Bruno, que eu gostaria que você transmitisse ao reitor Simário a nossa apreciação pela responsabilidade que ele está assumindo, inclusive estendendo juridicamente sua responsabilidade para poder assegurar à instituição a serenidade que deveria ser assegurada pelas autoridades federais. Dito isso, eu vou me permitir, então, dar início à nossa apresentação, tratando do que foi acordado de olhar para essa nova era em construção. Nós vamos ter 5 momentos. Eu vou me permitir começar um pouco mais cedo e abordar o tema das raízes do pioneirismo no Brasil, em seguida, o contexto dos anos 20, e quando nós falamos dos anos 20, nós estamos falando dos anos 20 do século XXI, mas faremos algumas referências aos anos 20 do século XX. É aqueles primeiros 20 a 30 anos onde tivemos o surgimento do Senai, onde tivemos o surgimento da Federação das Indústrias, onde tivemos o surgimento da própria Universidade de São Paulo. Então, nós tivemos visões de mulheres e de homens que tiveram a percepção que não haveria futuro sem quadros humanos bem preparados. E essa visão que nós queremos trazer com as raízes do pioneirismo no Brasil. Em seguida, trataremos do contexto dos anos 20, a nova era em construção, as construtoras e construtores de futuro e, finalmente, uma pergunta de como construir o futuro apesar das adversidades. Eu me permito iniciar a nossa apresentação visitando 3 museus: o Museu Histórico Nacional, o Museu da Imigração e o Museu do Amanhã. No Museu Histórico Nacional, nós vamos encontrar essa caixa que foi presenteada pelo Barão de Mauá ao imperador Dom Pedro II em 1874. É uma caixa de origem inglesa e ela continha as amostras
de todos os cabos submarinos existentes no mundo daquele momento. Essa existência de comunicação transcontinental através de cabos submarinos e que gerou fluxos migratórios que até hoje nós estamos percebendo os seus impactos. Isso nos leva ao Museu da Imigração, e no Museu da Imigração nós vamos então encontrar a razão dessa chegada de 2 milhões de imigrantes europeus, países europeus atrasados, pobres em recursos naturais e sem grande futuro. Países que tinham a dificuldade de ter acesso à terra e a dificuldade da própria alimentação. Recomendo tanto a visita ao Museu da Imigração, como também o Fazer a América, para saber que nessa travessia, que agora não é mais da era agrícola para a era industrial, mas é da era industrial para a era digital, o papel que o Instituto Federal de São Paulo e que as demais instituições de ensino e de pesquisa têm a responsabilidade de preparar as próximas gerações. Agora, no Museu da Imigração, nós vamos encontrar essa maleta, a maleta do imigrante. Essa maleta continha pouca coisa que o imigrante podia levar. E se nós aceitamos a ideia que nós estamos migrando para uma nova era, qual é o essencial do conhecimento, das habilidades, de atitudes, de valores, de relacionamentos que podemos levar nessa viagem para o futuro? E quais são esses conhecimentos, atitudes, valores, habilidades que nós devemos desenvolver nos nossos alunos e alunas para poder migrar para essa nova era, para um destino que nós não conheceremos, mas são os nossos mensageiros para o futuro? Qual é a nossa responsabilidade de preparar a identidade dessa nova geração? Quem eu sou? De onde eu venho? Para onde eu vou? Qual é meu projeto de vida? Nós vamos encontrar nas 5 grandes etapas do desenvolvimento do Brasil, 4 já realizadas e uma que nós estamos realizando, essas figuras extraordinárias de mulheres e de homens, no Brasil monárquico, o caso do Barão de Mauá, mas também o Luiz de Queiroz e a Ermelinda de Souza Queiroz, fundadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Na Primeira República, até hoje nós sentimos ainda a presença do grupo Laffer-Clabin, nascido na Primeira República, o próprio Atílio Fontana, que é o fundador do Grupo Sadia, hoje Brasil Foods. A Era Vargas, que trouxe o Grupo Votorantim, o Grupo Pfeffer, o Grupo Suzano, a própria Rede Globo, que constitui esse conjunto de instituições, de empresas e instituições que ainda hoje estão presentes. O Grupo Edson Queiroz, no Ceará, o Grupo Samuel Benchimol, no caso de Manaus e da região norte, o Grupo Gerdau, lá no sul do Brasil, o Grupo Santos Diniz, que era o Grupo Pão de Açúcar, hoje pertence ao Carrefour, e outros, no caso do Trajano Antunes, fundador da Vale do Rio Doce. A questão que se coloca para nós hoje é quem são os pioneiros do futuro, e, portanto, cabe a nós lembrar esses logotipos que nasceram há mais de 100 anos e continuam existindo para a construção do futuro. Esse futuro agora é trazido através de novas tecnologias. Não são mais os cabos submarinos que nós conhecemos no final do século XIX e início do século XX, mas são essas fibras ópticas, são os satélites que nos levam ao terceiro museu, que é o Museu do Amanhã do Rio de Janeiro. Portanto, nós temos no Brasil uma infraestrutura museológica que inclui o Museu do Ipiranga, a ser inaugurado em setembro, o Museu da Língua Portuguesa e o Museu da Pinacoteca. São museus que constituem hoje uma referência para ajudar a construir essa ponte entre o passado, o presente e o futuro, que a nossa juventude tanto anseia, diante de um sistema de comunicação que foi lembrado antes do início desse nosso convívio à distância, que são os meios, as redes sociais, que muitas vezes acabam nos absorvendo no presente, nos distanciando dessa conexão entre o passado, o presente e o futuro, o que fragiliza, muitas vezes, a nossa própria identidade e autoestima. Agora, a educação empreendedora, o que é?
A educação empreendedora que nos cabe transmitir para a nossa juventude é essencialmente nos tornarmos protagonistas. Claro, é a percepção do que o futuro é o que queremos, é aquela construção de futuro através da visão da nossa juventude. Um futuro pautado em valores humanos e no estímulo do pensamento crítico e na proatividade ao longo do processo de aprendizagem. E aí eu quero deixar algumas referências bibliográficas que são quase todas acessíveis pela internet, através de livros digitais, que seja a História Concisa do Brasil, do Boris Fausto, a nossa trilogia sobre os pioneiros e as pioneiras brasileiras, as exposições, e especialmente o último volume, de São Paulo e os Pioneiros, o pioneirismo à educação empreendedora, que está nessa obra coletiva com Alexandre Sais e vários professores do ensino técnico, e, finalmente, o recém-publicado de Mara Sampaio, que se chama Empreender na Maturidade. E a razão de mencionar o Empreender na Maturidade é porque eu entendo que as nossas instituições acadêmicas devem tratar de todas as juventudes, isto é, as juventudes das várias gerações, aqueles que querem ver o futuro de forma diferente do passado. E isso pode acontecer na primeira juventude, na segunda ou na terceira. E é nesse sentido que o livro da Mara é um livro que merece ser sublinhado, Empreender na Maturidade. Isso nos leva agora para o segundo momento desse nosso convívio, que é o contexto dos anos 20. Um contexto desafiador, um contexto difícil, um contexto que exige resiliência, um contexto que exige a autoestima para poder enfrentar um futuro repleto de adversidades. Nós vamos começar com um paradoxo. E esse é o paradoxo que nós, professores, sempre enfrentamos. Mais conhecemos, mais a nossa fronteira com o desconhecido aumenta. Se nós estamos no núcleo, naquele núcleo menor, naquela circunferência menor, a nossa fronteira com o desconhecido é bem menor. Mas na medida em que vamos aumentando o nosso conhecimento, a fronteira com o desconhecido aumenta. É por isso que existe tanto fundamentalismo hoje, que seja religioso, que seja político. Porque o fundamentalista permanece no núcleo pequeno. Ele não só desconhece, mas quer ignorar um conhecimento mais amplo. E na medida em que ele fica na circunferência menor, a fronteira com o desconhecido dele é menor. E a partir daí, ele vai se sentir mais seguro com as suas convicções, sem ter que exercer a tolerância com as pessoas que pensam diferente. Daí a importância de nós lidarmos com as nossas alunas e alunos com esse paradoxo do conhecimento. Mas quando nós queremos ter uma vida significativa, não há forma de ter uma vida significativa se aumentar a nossa fronteira com o conhecimento. A fronteira do conhecimento para aumentar nossa fronteira com o desconhecido. Com relação aos anos 20, nós enfrentamos, e isso foi citado na abertura, várias crises. Uma crise sanitária que reduziu o IDH, uma crise econômica que aumentou o desemprego, uma crise social que aumentou a desigualdade, uma crise política que aumenta a polarização, uma crise geopolítica que aumenta a imprevisibilidade. Vejam as guerras do século XXI que estão ocorrendo, que seja na questão da Ucrânia, que seja na questão da China com Taiwan e mais outros conflitos do Oriente Médio. Respostas para a nova era só tem enfrentar com a economia lícita, a economia positiva, a economia circular, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, a transição digital que precisa do Instituto Federal de São Paulo, no sentido de preparar as novas gerações para a era digital, a sustentabilidade ambiental e a cooperação internacional. Nós temos o caso dramático da Amazônia, que é um dos assuntos que estudamos. Não haverá bem-estar na Amazônia enquanto a ilicitude predomina, enquanto o crime predomina. E a única forma de combater o crime e a ilicitude
é assegurar que a licitude e a econômica saudável possam prosperar. Daí vem toda a discussão sobre a bioeconomia, sobre a busca da melhoria do bem-estar das populações locais. Isso nos leva às 4 revoluções que nós estamos vivendo e que o Instituto Federal de São Paulo é certamente um dos pilares desse sistema de ensino superior do Estado de São Paulo. Nós temos as universidades estaduais paulistas, nós temos as universidades federais instaladas em São Paulo e temos o Instituto Federal de São Paulo, todos eles irrigados com recursos da FAPESP. Daí a importância de nós nos mobilizarmos como rede, como sistema de ensino superior, e no caso do Instituto Federal de São Paulo, inclusive lidando com o ensino médio e com a formação técnica e tecnológica. Isso faz parte de um mesmo sistema. Daí a importância de ver na FAPESP também um pilar para o desenvolvimento institucional do Instituto Federal de São Paulo, já que todas as instituições sediadas em São Paulo têm acesso aos recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E são vários editais divulgados periodicamente e que podem hoje lidar com a questão tecnológica e com a questão científica. Nós temos uma revolução digital, onde a acessibilidade remota e a hiperconectividade se fazem presente, a revolução mecânica, com esse telescópio espacial James Webb, que está trazendo imagens absolutamente extraordinárias, muito além do que nós podíamos imaginar ver em termos do universo. Nós temos o RNA mensageiro, que fez uma revolução na questão da crise Covid, e também temos os legados dessa revolução industrial. Diante desse contexto dos anos 20, contexto que tem sua semelhança com os 20 anos do início do século passado, onde nós estamos adentrando a revolução industrial, onde nasceram várias instituições de ensino, de pesquisa, a nova geração de indústria. Hoje nós estamos vivendo uma migração semelhante. Como agora estamos construindo essa nova era? Nós estamos construindo essa nova era porque aumenta cada vez mais o grau de imprevisibilidade. E isso exige de nós muito mais flexibilidade e agilidade para responder aos efeitos gerados pelas crises. Quero aqui defender a ideia de uma descentralização do processo decisório, numa direção oposta àquela que muitas vezes estamos percebendo que é uma centralização cada vez maior do processo decisório. E por que nós temos que descentralizar? Precisamos descentralizar porque os riscos aumentam, e os riscos não são homogêneos em todo o território brasileiro, do Rio Grande do Sul até lá no Pará ou além. Nós temos uma realidade que envolve riscos sanitários, políticos, econômicos, tecnológicos, ambientais e geopolíticos específicos a cada estado e, muitas vezes, a cada município. Daí a impossibilidade de tratar disso de forma central e a necessidade, como o professor Bruno colocou no início, de, apesar de tudo, apesar das adversidades, pensar na construção de um futuro melhor, porque esses riscos estão presentes e vão continuar nos afetando se nós continuarmos, como muitos casos têm acontecido, pagando o custo da inação. É preciso agir para prevenir. Feita essa observação, vou me permitir sublinhar rapidamente, claro que nós não vamos poder ver todo esse quadro, mas eu queria compartilhar com as colegas e os colegas presentes o que é uma instituição acadêmica. Uma instituição acadêmica é uma instituição que tem insumos, processos, resultados e impactos. E tudo isso centrado em valores. Por que nós insistimos em olhar uma instituição como um sistema dinâmico e não como uma burocracia? O sistema dinâmico é um sistema que tem que se ajustar ao entorno e responder às expectativas do entorno. E, para isso, os insumos devem nos levar a ter uma boa gestão de processos,
gerar resultados, que são os nossos egressos, as atividades de extensão, as iniciativas culturais, mas o nosso impacto está muito mais na qualidade do que vamos fazer do que na quantidade do que fazemos. E com isso, isso nos permite sempre lembrar os valores, esses princípios de liberdade, de justiça, de dignidade humana, de solidariedade e de respeito recíproco que leva à colaboração e à autonomia em relação aos poderes públicos e à defesa da universidade pública. Na preparação desse nosso encontro, nós insistimos muito em distinguir o que é resultado do que é impacto. O resultado corresponde, por exemplo, ao número de ingressos, à disseminação do conhecimento, às atividades de extensão e às iniciativas culturais. Geralmente, o resultado é avaliado pela revisão dos pares. Outros colegas avaliam o que nós estamos fazendo. Impacto é o efeito das iniciativas da comunidade acadêmica, como a formação de lideranças e a co-construção de conhecimentos que contribuem para elevar o bem-estar humano e a sustentabilidade. No caso do impacto, a avaliação é feita pela relevância, feita pelos beneficiários do conhecimento e usuário dos nossos serviços. Veja a distinção do porquê nós vamos defender a utilização de métricas de resultados, mas especialmente de métricas de impacto, porque são as métricas de impacto que vão gerar a defesa da instituição pública pela sociedade que nos mantém. Na medida em que essa sociedade percebe os efeitos que temos sobre ela, formando líderes e co-construindo conhecimentos, isso tem a ver com a ciência cidadã, nós estaremos assim contribuindo para elevar o bem-estar e a sustentabilidade. Isso aumenta a nossa responsabilidade de interagir muito mais com o entorno das nossas instituições. E é preciso que os dirigentes do sistema de ensino superior dê aos professores e às professoras a serenidade, a tranquilidade e a motivação para ir ao encontro da sociedade externa, em vez de atraí-los para um debate interno que tem a ver com temas importantes, mas que, na medida em que eles são colocados de forma abrupta e sem o devido diálogo, acabam afastando a nossa comunidade acadêmica da interação com a sociedade externa como deveria. Agora nós vamos passar por alguns números para mostrar a distinção entre as métricas de resultado e as métricas de impacto. Métricas de resultado. Número de cursos oferecidos pela unidade. Número de inscritos e egressos dos cursos. Métricas de inclusão. Quais são as métricas de impacto que no PDI que vai ser estruturado no horizonte 2024-2028 poderia ser constituído, poderia ser inserido, até para prestar contas ao contribuinte que está nos assistindo do papel que nós estamos desempenhando como instituição de ensino. Egressos contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Egressos atuando na região onde está o campus do Instituto Federal de São Paulo. Evidências da contribuição do que nós fazemos às políticas públicas. O valor agregado pelas nossas atividades de ensino e de pesquisa na economia local. Mais exemplos. No caso das atividades de extensão, número de atendimentos com apoio a cooperativas, número de cursos de extensão, número de iniciativas culturais, métricas de impacto, público engajado nas iniciativas de extensão, eventualmente de cultura, a satisfação do público com as nossas iniciativas e, finalmente, algo que mereceria ser, em algum momento, calculado, que é o índice de reputação institucional. Mas o índice de reputação institucional deveria ter
os módulos, tanto em relação à atividade de ensino e de pesquisa, como também o índice reputacional de como ele é percebido do lado dos empregadores dos nossos egressos das nossas instituições. Isso nos leva ao penúltimo módulo da nossa apresentação, que são as construtoras e construtores de futuro. Eu vou partir de dois decretos, aliás, de um decreto com dois artigos do Instituto Federal de São Paulo, a quem eu acho que nós deveríamos lembrar os dirigentes do sistema federal, me refiro àqueles que tomam as decisões em Brasília, da missão e da razão de ser de uma instituição. O artigo 30 diz que o compromisso do Instituto Federal, esses princípios, é a justiça social, a equidade, a cidadania ética, a preservação do meio ambiente, a transparência e a gestão democrática. Eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais e sociais e culturais. Como também a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências físicas. Também existem finalidades e características, que é a formação e a qualificação dos cidadãos, a ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, a resposta às demandas sociais e peculiaridades regionais, o fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais, culturais e locais, e se tornar um centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica, atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino. A pergunta que eu deixo, eu me permito fazer essa pergunta, se esses princípios, essas características, são compatíveis com procedimentos de gestão de recursos humanos que inibem a interação do docente com a comunidade externa. Porque uma escola não é uma burocracia. Uma escola é um lugar onde prosperam pessoas pela interação com a sociedade externa. E talvez o Tribunal de Contas da União deveria ser lembrado da razão de ser de uma escola, de um instituto, e do papel do docente para lembrar qual é essa interação com a sociedade externa que deveria ser realizada. Não me cabe aqui discutir a interface com as autoridades federais, mas eu acredito que o próprio Estatuto do Instituto Federal de São Paulo pode ser um bom argumento para colocar em discussão a questão da forma com que foi mencionado os problemas iniciais antes do início dessa palestra. O PDI dos anos 20 nos traz a questão de como assegurar a formação de cidadãos para a atuação nessa nova era. Como assegurar as soluções técnicas e tecnológicas que promovem a geração de emprego e renda. Como induzir o mapeamento de potencialidades do desenvolvimento socioeconômico e cultural. Como medir a influência do Instituto Federal de São Paulo nas instituições de ensino. Como promover uma inclusão social que resulte em maior mobilidade. A instituição, no caso, o Instituto Federal de São Paulo, no seu PDI, precisaria conceber métodos e mecanismos de mensuração desde a fase de planejamento com o monitoramento de ingressos, avaliação participativa e responsável, além da comunicação aprimorada para revelar resultados e impactos. Ter como aliados na preparação do futuro os egressos de uma escola constitui uma fonte valiosa de informações, de conteúdos, para saber a nossa conexão entre o passado, o presente e o futuro. Eu quero aqui destacar 3 casos que recomendam e que mostram o destaque que o Instituto Federal de São Paulo tem em alguns municípios. E isso, na defesa do Instituto Federal, deve ser lembrado. Na defesa do Instituto Federal, é preciso mostrar que essas conexões com a sociedade, no caso da tecnologia em viticultura e enologia,
que no caso do Instituto Federal de São Roque, no caso do curso superior de Tecnologia e Manutenção de Aeronaves, com publicações conjuntas que nós encontramos no sistema de base do Elsevier, ou então no caso dos técnicos em hospedagem no Instituto Federal de São Paulo de Campo de Jordão. São esses casos que devem ser evidenciados e ver, através desses estudos de caso, como foi possível interagir escola-sociedade, instituto-sociedade, instituto-setor empresarial, para mimetizar esses casos, repetir esses casos e fazer com que a nossa discussão seja muito mais sobre o impacto do Instituto na sociedade e vice-versa, do que sobre os processos administrativos, que precisam ser respeitados, mas que não podem inibir essa capacidade de relacionamento estratégico com o ambiente externo. Agora, como revelar o impacto social? A nossa dificuldade nas nossas instituições, que sejam paulistas ou brasileiras, é que nossos relatórios são relatórios para não serem lidos. São relatórios extensos, de difícil leitura. A nossa experiência, e vamos trazer para os colegas e as colegas a experiência da Embrapa daqui a alguns minutos, nós precisamos ter relatórios concisos, focados em indicadores de desempenho acadêmico e de impacto social. 10 a 15 páginas, no máximo, para todo o Instituto Federal de São Paulo. Isso pode parecer impossível, mas se o Instituto quer, em 2028, se apresentar como uma instituição dinâmica, ou se ele quer fazer isso já em 2023, é importante ter um documento curto, de forte impacto, preparado por comunicadores profissionais que sejam capazes de dar uma mensagem num mundo onde o tempo vai se encurtando e as pessoas têm menos disponibilidade para tomar conhecimento de informações externas. Então, relatórios concisos, impacto social se expressa através de narrativas fundamentadas em métricas e métricas formuladas em conjunto com a sociedade para aprimorar o desenvolvimento institucional. Em outras palavras, o início do PDI não é quais cursos nós vamos ter que abrir, quais são os recursos que nós teremos, qual é a nossa média de formação de alunos. O início do PDI é verificar, em 2028, quais são as métricas que a sociedade gostaria de tomar conhecimento em relação ao desempenho do Instituto Federal de São Paulo. E, para isso, ouvir a sociedade, ouvir as pessoas que nos financiam, dar a oportunidade em cada município, em cada região, ouvir a comunidade externa, incluindo os egressos, e perguntar: o que vocês esperam do nosso Instituto Federal? E, a partir daí, gerar as poucas métricas que vão ser aquelas que vão ser incorporadas no plano para, mais tarde, servir de elementos de comunicação com a comunidade externa. E aqui vocês têm o caso da Embrapa. A Embrapa realiza o balanço social há 25 anos. Mas vejam na tela de abertura da Embrapa o que nós vamos encontrar: empregos gerados, prêmios conquistados, lucro social e, finalmente, o retorno para a sociedade brasileira de cada real aplicado. Claro, não é de um ano para o outro que uma instituição pode encontrar essas métricas. Foram 25 anos para a Embrapa realizar. Mas o fato da Embrapa já fazer isso pode permitir o encurtamento do caminho para as instituições que vêm depois. E o que nós temos feito com os escritórios de gestão de dados das universidades públicas do Estado de São Paulo, tanto as públicas estaduais como as públicas federais. A Unifesp criou seu escritório de gestão de dados exatamente para gerar métricas semelhantes a estas. E seria o caso de convidar as universidades federais de São Paulo para trazer para o PDI do Instituto Federal de São Paulo essa experiência de gestão de dados que estão conectados com os impactos da universidade
ou da instituição de ensino na sociedade. Geração de empregos, prêmios conquistados, lucro social e cada real quanto foi devolvido para a sociedade. Com isso, eu queria começar a terminar, dizendo que a concepção de um quadro de referência para o monitoramento de impacto traria algumas métricas, como, por exemplo, o número de ingressos à ocupação, quantos estão trabalhando na região, quantos estão trabalhando nos setores destacados, qual é o valor agregado que essa mão de obra está trazendo para as empresas locais, que pesquisas ou tecnologias foram desenvolvidas ou transferidas para um determinado setor, e concluindo, quais foram os impactos e efeitos do ensino, da pesquisa e da extensão do Instituto Federal de São Paulo para o município ou região no qual ele está inserido. Veja que nós estamos, no fundo, propondo que o PDI começa por 2028 e não por 2024. Quer dizer, quais são as métricas que queremos ser avaliados daqui ao término do PDI. E a partir dessas métricas de impacto que queremos ser avaliados no final do nosso programa, então vamos agora decidir, com os nossos recursos limitados, nas condições adversas que estamos enfrentando, o que podemos fazer de melhor para a juventude que procura os nossos bancos escolares ou as nossas telas para o ensino remoto. Eu vou terminar com o último módulo, que é como construir o futuro. Nós fizemos ao longo desses quase 45 minutos, nós começamos com as raízes do pioneirismo no Brasil. Lembrando que o Brasil e vários outros países atravessaram condições adversas tão sérias ou mais sérias do que aquelas que nós estamos atravessando hoje. A polarização política não nasceu agora, ela foi a origem, tanto da Primeira como da Segunda Guerra Mundial. A questão sanitária também não começou agora, nós tivemos a gripe espanhola. O tema do desemprego também não começou agora, nós tivemos o mesmo problema que trouxe 2 milhões de europeus para o Brasil, porque não havia emprego na Europa. O tema da desigualdade não começou agora, o tema da insegurança também não. Agora, nós temos um aspecto que merece nos animar, porque nós estamos chegando a uma certa previsibilidade demográfica. Convém lembrar, para aqueles que têm mais juventude acumulada, a Copa de 70, a Copa do México. 90 milhões de brasileiros em ação. Esses 90 milhões de 1970 se tornaram, 50 anos depois, 210 milhões de habitantes. Não há país que teve essa evolução demográfica. Não há sistema de educação, de justiça, de alimentação que possa assegurar a todos o que deveria ser assegurado num país como o nosso, que não só conquistou sua democracia, como também quer defender a sua democracia. Durante esse período de 50 anos, portanto, alguns dos presentes viveram esse período, nós aumentamos o nosso contingente populacional de quase 110 a 120 milhões de habitantes. E invertemos a nossa relação urbano-rural de 1/3 urbano para 2/3 urbano e somente 1/3 rural. Isso gerou transformações sociais profundas. Mas isso significa também que, na medida em que o Brasil olha para o seu patamar de 240 milhões de habitantes, eventualmente 250, nós estaremos indo de 210 milhões para 240 ou 50. E com isso é possível planejar. Daí a importância do PDI. Não só para as tecnologias do futuro, como foi lembrado o caso do metrô da China, mas também por causa das nossas tecnologias. Quando nós teremos um acesso digital universalizado de qualidade? Quem vai nos ajudar? Nós mesmos, como vamos viabilizar os recursos humanos para que o Brasil esteja, cada população, cada pessoa tenha
um acesso digital de qualidade? Isso depende do nosso sistema de ensino superior e tecnológico. Caso contrário, nós não teremos esses recursos humanos. Daí a importância da construção do futuro, partindo de onde nós queremos chegar para vir para onde devemos fazer. E isto é o que nós vamos simplesmente agora para concluir. Como construir o futuro? Nós, estudando as comunidades e os países que prosperaram, nós vamos encontrar que pequenos países, como Singapura, como a Austrália, como a Suíça, são países, como Israel, são países que têm a capacidade de transmitir os riscos. São países que têm conhecimento dos riscos da inação, do custo da inação, do custo da procrastinação. No caso de Singapura, no caso da Suíça, no caso da Áustria, no caso da Austrália, no caso da Suécia, no caso da Noruega, esses países percebem esse risco. Quando os países nórdicos resolveram entrar na OTAN, é porque a comunidade inteira que não queria entrar na OTAN percebeu uma ameaça e resolveu agir. Apesar da Turquia ser contra esse ingresso, houve uma movimentação da sociedade, não foi do governo, foi da sociedade. Portanto, transmitir essa consciência dos riscos é um esforço coletivo de mitigá-los com resiliência diante das incertezas. Consciência dos riscos já é uma forma de lidar com a construção do futuro. Essa pode ser uma etapa do PDI. Quais são os riscos que o Instituto Federal de São Paulo está enfrentando? Se nada for feito, como lidar com esses riscos? Quais são os riscos que aquela comunidade que hospeda uma sede, um campus do Instituto Federal de São Paulo está enfrentando? Começar pelos riscos é uma forma de construir o futuro. Uma governança estratégica, capaz de apreender tendências globais. Veja que eu estou voltando a insistir na necessidade de olhar mais para fora do que para dentro do Instituto para propor esse plano de desenvolvimento institucional. A capacidade de inovação, que é conhecida, e essa capacidade de reposicionamento das instituições. Eu quero concluir deixando algumas leituras para as colegas presentes e os colegas presentes. Aqui nós vamos deixar esses diapositivos com o portal Métricas, que estuda o tema dos impactos, com boletins regulares, com curso à distância, com 2 livros que estão à disposição pela via digital e que podem ser acessados sem ônus, o Repensar a Universidade 1 e o Repensar a Universidade 2. Essa atividade que nós convivemos juntos é uma atividade realizada em conjunto entre as 3 universidades estaduais paulistas e as Universidades Federais de São Paulo, e nós fomos brindados com integrantes dos institutos federais, inclusive o de São Paulo, participando das nossas iniciativas, especialmente do nosso curso. Com isso, eu gostaria, em primeiro lugar, de registrar os que nos apoiam com o seu apoio institucional, me refiro às 3 universidades estaduais paulistas, o CROESP, especialmente a FAPESP, essa instituição que é um verdadeiro patrimônio do Estado de São Paulo e que merece ser sempre reverenciada. Com isso, eu quero terminar voltando um pouco à origem do nosso convívio. Nós temos que ter humildade diante do momento que estamos atravessando. E nada melhor do que o escritor tcheco Milan Kundera, que escreveu: o ser humano atravessa o presente com os olhos vendados. Somente pode intuir e adivinhar o que de verdade está vivendo. E depois, quando a venda é retirada dos seus olhos, olha o passado, comprova o que viveu e qual foi o seu sentido. Portanto, esse PDI que está começando agora, provavelmente vai ser só em 2025, 2026, 2027, que nós vamos perceber a importância do trabalho que os grupos de trabalho realizaram ao longo do ano de 2022 e 2023. Pode parecer hoje uma atividade difícil, mas é preciso lembrar que daqui 3 ou 4 ou 5 anos, vamos tirar a venda, olhar o passado e lembrar esse dia 8 de agosto de 2022, quando esse exercício começou e que mulheres e homens se debruçaram
para construir um futuro melhor. Muito obrigado. Primeiramente, uma boa tarde a todos, todas e todos. Uma boa tarde, professor Jacques. Um prazer ouvi-lo. Parabenizo, até conheço um dos trabalhos, o Repensar a Universidade 2, né? Tem uma discussão muito interessante ali sobre as políticas de egressos, de análise de egressos, a construção ali de indicadores de uma maneira geral. No começo da palestra foi apontado ali as raízes do pioneirismo no Brasil, né? E talvez eu traga primeiro a reflexão de que naquele momento em que tínhamos aquelas como raízes do pioneirismo, tínhamos também a coexistência no país de uma realidade diferente da realidade da imigração, que era, na verdade, uma realidade que convivia com a perspectiva de homens e mulheres, negros, negras e de ascendência indígena que tinham a sua humanidade, na verdade, destruída. Então, o que consideramos como processo de início, né, o pioneirismo, naquele momento, ele coexiste com um processo de exclusão de uma parcela da sociedade. Hoje, mais de 200 milhões de habitantes representam mais 50% dessa parcela. Então, a minha pergunta é, se nós não tivemos a oportunidade de ter tais atores e atrizes como pioneiros, se for assim, né, chamar, na construção empresarial, tecnológica e de inovação, como construir, a partir desses indicadores, dessas métricas, dessas perspectivas de impacto, um olhar para essas pessoas que lá atrás não tiveram a oportunidade de ser pioneiras, mas que hoje desenvolvem um papel fundamental no Brasil. Não só do ponto de vista de produção de conhecimento, de produção e caracterização de força de trabalho, mas também da principal demanda social, né? Então, a minha pergunta é, quando a gente fala em impacto social, como olhar para um impacto social que tenha cor e gênero, que é fundamental para o Brasil? Poderia me lembrar o nome do professor que falou, por favor? Professor Uirá. Irá. Bom, eu queria lhe agradecer muito a pergunta e quero falar de passado, de presente e de futuro. Quando nós vamos ver a história de alguns desses pioneiros, nós vamos ver uma ascendência negra escondida. Alguns desses pioneiros foram filhos de negras e filhas de negras, que, especialmente filhos, que esconderam essa sua origem. Então, eu acredito que vale a pena nós não só olharmos para a origem de alguns desses pioneiros, como também lembrar as pioneiras de origem afrodescendente que contribuíram para a construção do Brasil. Com relação ao presente, nós somos, desde o final do século passado, o professor Kabengele Munanga, da Universidade de São Paulo, tem sido o nosso grande inspirador, defensores das cotas, que no caso da Universidade de São Paulo demoraram para serem implantadas, mas hoje a USP criou uma pró-reitoria de inclusão e de pertencimento, uma pró-reitoria dedicada exclusivamente para o tema da inclusão social. Isso foi essa última gestão que acaba de criar, entendendo que esse tema não deve só atrair as pessoas, os melhores talentos para dentro da universidade, ou incluir aqueles que se dispõem a entrar nessa universidade através de processos seletivos, mas é melhor assegurar esses processos seletivos para a defesa da universidade pública e gratuita. Em seguida, nós temos a responsabilidade de retê-los e também de ajudá-los a seguir em frente, tanto na sociedade como agentes sociais e também no mercado de trabalho. Integro um dos conselhos das faculdades Zumbi dos Palmares, criada, fundada pelo Zé Vicente, bem no início desse século. E considero que o trabalho do Zé Vicente, do professor, reitor Zé Vicente, exemplar e merece ser observado, dada a preocupação que ele tem com o pós-formação. O nosso sistema de ensino não pode se limitar a entregar o canudo. O nosso sistema de ensino deve assegurar a inserção dos nossos egressos vindo de cotas para uma sociedade que deve recebê-los e valorizar essa integração social. Então,
Meu caro professor, eu vejo que o tema que foi levantado é um tema que tem no passado uma referência a ser melhor pesquisado. Tem um presente que se dá em função de um sistema de cotas a ser defendido, que levou tempo para se prosperar, mas que é preciso estabelecer e consolidar. Mas um futuro que depende não somente de receber alunos dentro da nossa instituição, mas é preciso ajudar a sua integração social. É por isso que nós insistimos tanto nas métricas com relação ao acompanhamento e monitoramento dos egressos. Eu espero ter respondido a tua pergunta, mas caso contrário, eu ficarei à disposição para continuar a discussão se for necessário. Bom, gente, então, mais algum questionamento? Acho que o professor tinha um compromisso agora às 3h30, é isso? Sim, exato. Então, eu agradeço, professor, a sua fala, a sua apresentação. Se a gente ainda não recebeu, a gente vai pedir se eu puder compartilhar a apresentação com a gente. Ah. E, havendo outras dúvidas, a gente depois faz a ponte, né, para manter aí o diálogo com o professor Jacques. Então, professor, obrigado. E Bruno, agradeço a equipe, né, que participou aí com a gente nessa construção até a gente chegar aqui hoje. E esperamos que a gente possa se rever aí em breve em outras ações e compartilhar aí das experiências e do conhecimento que o senhor tem sobre o tema que para nós aqui é tão caro. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos que vão se engajar na preparação desse PDI 2024-2028 todo o êxito e toda a motivação necessária para a construção desse cenário futuro, incluindo o tema que nós abordamos agora durante o debate. Bruno, você sabe que nós estamos à disposição do Instituto Federal de São Paulo, temos sido brindados com docentes do Instituto nos nossos cursos de desempenho acadêmico e comparações internacionais. Portanto, eu deixo aqui o meu abraço e desejo a todos um excelente convívio nessa construção de futuro do Instituto. Muito obrigado e um bom final de dia.